No Saiba Mais dessa semana, nós vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil. E para tratar desse assunto, nós vamos conversar com o ministro Luiz Fux, que presidiu a comissão de juristas que elaborou o novo texto da legislação. Ministro, eu queria que o senhor falasse para a gente a respeito do Código Cidadão. Nós sabemos que foram mais de 100 audiências e mais de 80 mil e-mails, então a participação de juristas foi muito grande. Seria então um Código Cidadão? Eu costumo dizer que esse é um código da sociedade brasileira, porque ela falou e foi ouvida. Normalmente, até então, os códigos eles eram promulgados sem uma consulta prévia ao segmento jurídico, principalmente. Esse código não, nós obedecemos uma metodologia que nós fizemos audiências públicas em vários estados do país, foram quase uma centena, o Senado fez, a Câmara dos Deputados fez. Depois do trabalho aperfeiçoado, voltamos a fazer audiências públicas e todos tiveram voz. Então, a sociedade foi ouvida. E ela teve uma participação muito importante, porque basicamente 80% das sugestões oferecidas pela comunidade jurídica em audiências públicas, em e-mails e através de memoriais, que foram quase 200, 80% dessas sugestões foram acolhidas, o que significa dizer que é uma ressonância daquilo que era o anseio da própria, digamos assim, sociedade acadêmico-jurídica em relação ao Código de Processo Civil, que é um instrumento de realização da justiça. As mudanças na legislação, elas acontecem de acordo com o momento atual da sociedade. A gente pode dizer que algum dos avanços do novo Código é o direito amplo do cidadão e também a velocidade, a celeridade, então, dos julgamentos? Na verdade é o seguinte, o sistema processual brasileiro ele está em vigor desde 73. Anteriormente nós tínhamos um Código de 39. Então o Código de 39 foi substituído por um novo Código de 73. Nós estamos em 2015, mais de 40 anos depois. Então há uma modificação em termos de reclamo quanto à prestação da justiça. Aqui e ali nós ouvimos queixas justas, críticas severas, mas muito procedentes, sobre a morosidade judicial. Mas a morosidade judicial ela não é atribuível ao Poder Judiciário em relação a um número inferior de juízos que nós temos, que senão nós teríamos que ter, para o número de ações que hoje tramitam, um país de magistrados. E que não é essa o anseio que se tem em relação a um determinado judiciário. O que se precisava era dotar o judiciário de instrumentos capazes de vencer essa morosidade judicial. E para isso nós não tínhamos instrumentos capazes de permitir aos juízes vencer esse obstáculo da demora da prestação da justiça. E de muito já se afirma que justiça retardada é justiça denegada ou uma verdadeira injustiça. Então, nós, através de estudos que foram levados a efeito, em relação a essa percepção de que o objetivo do processo, que é dar razão a quem tem num prazo razoável, não estava sendo cumprido, começaram a surgir, além dos reclamos, os estudos com relação a esse aspecto, até que o constituinte da emenda 45 consagrou na Constituição um texto assegurando como direito fundamental do cidadão a duração razoável dos processos. E isso nada mais é do que uma transmutação para a Constituição do que já consta da Declaração Fundamental dos Direitos do Homem, que afirma que todo homem tem direito a um processo justo, julgado por um juiz imparcial, num prazo razoável. Falando então sobre instrumentos para vencer a morosidade da justiça, muito se falou no lançamento ou na sanção do novo texto a respeito de conciliação. A conciliação, então, vai ser um instrumento para vencer essa barreira? De que forma isso vai ajudar o cidadão? Bom, nós detectamos 3 barreiras assim, bem expressivas que impediam a prestação de justiça rápida. Em primeiro lugar, o processo civil brasileiro é muito prenhe de solenidades, de liturgias, de ritualidades. Em segundo lugar, o sistema brasileiro é muito pródigo em matéria de recursos, contempla muitos recursos. Nós aqui no Supremo Tribunal Federal, às vezes, verificamos o anúncio de um recurso, embargo de declaração, nos embargos de declaração,
no agravo mental, no agravo instrumento, no recurso extraordinário. Quer dizer, um país que tem uma prodigalidade recursal dessas não pode pretender que seus tribunais prestem uma justiça num prazo razoável. Em terceiro lugar, o cidadão brasileiro gosta de litigar. Há uma litigiosidade desenfreada, inequiparável com qualquer país do mundo. Só para que se tenha uma ideia, a Corte Suprema Americana tem 70 recursos para julgar e o Supremo Tribunal Federal tem 60 mil. Então, isso já mostra que há uma profunda diferença da nossa cultura, o que se fazia necessário criar esses instrumentos. Dentre os instrumentos criados, são vários, e é importante que se diga que o sistema brasileiro ele sempre foi, digamos assim, de matiz romano-germânica. Sempre importamos muitos instrumentos da Europa, da Itália, da Alemanha, que foram originariamente influenciados pela França. E hoje nós também convivemos muito bem com instrumentos oriundos do direito anglo-saxônico, notadamente do direito norte-americano. Então, nós precisamos fazer uma fusão de famílias da Civil Law e da Common Law num código só. Isso nós fizemos e colocamos o Brasil num passo à frente em relação à matéria processual. Não estamos devendo nada, hoje somos credores do mundo que certamente vão se abeberar agora nas nossas fontes, assim como nós nos abeberamos nas fontes estrangeiras. E um dos instrumentos é exatamente a conciliação. Porque se a primeira etapa do processo é a tentativa de conciliação, isso se dá num momento ótimo, em que as partes ainda não se desgastaram financeiramente, não se desgastaram psicologicamente, então elas estão mais propensas a solucionar aquela questão. Porque depois que o cidadão passa a conceber a ideia que ele se tornou réu de um processo, muito embora se vá ao médico, se vá ao dentista, se vá ao engenheiro, também se vá à justiça, o cidadão sempre se sente um pouco estigmatizado de ser acionado. E na conciliação, obtém-se a melhor forma de solução dos litígios, porque a conciliação ela otimiza o relacionamento social na medida em que cada parte tem que ceder um pouco em relação àquilo que pretende através do judiciário. Há até uma passagem muito interessante, de um humor muito fino de um velho processualista, um homem muito brilhante, o professor Barbosa Moreira, que a pretexto exatamente da conciliação e que os juízes conseguiam soluções boas para ambas as partes, ele dizia que é certamente uma solução que é auferida da vontade de ambas as partes, é melhor do que a decisão judicial, porque o juiz não tem como julgar a causa empatada e condenar o escrivão nas custas e nos honorários. Então, a conciliação otimiza o relacionamento social, porque não saem vencedores nem vencidos. Ministro, a lei foi sancionada agora e nós temos então um ano para que ela entre em vigor. Nesse prazo de um ano, como é que vai atuar a Justiça? Porque nós temos várias demandas da sociedade, várias demandas políticas em cima desse novo texto. Como é que vai agir então a Justiça nesse período? Bom, um ordenamento jurídico dessa consistência, como só ser o Código de Processo Civil, que ostenta mais de 1000 artigos, ele precisa se introjetar com um certo grau de maturação na consciência de todos aqueles que atuam na área jurídica. Então, esse prazo para uma lei entrar em vigor, que se denomina vacatio legis, ele é maior ou menor conforme a densidade normativa do diploma legal. O Código de Processo Civil é um instrumento diuturno de realização dos problemas cotidianos do cidadão, de sorte que ele só vai entrar em vigor daqui a um ano. E quando ele entrar em vigor, ele pega os processos no estado em que se encontrarem. Assim, por exemplo, se o processo daqui a um ano já tiver sentença, mas não tiver recurso, esse recurso vai ser regulado pelo novo Código. A teoria geral da jurisprudência do novo Código vai se aplicar a essas causas que ainda não têm uma definição da instância superior. Um ponto muito importante do novo texto, que seria a jurisprudência, então, dos tribunais superiores. O uso dessa jurisprudência iria facilitar, iria diminuir o recurso? Como é que isso seria? A força da jurisprudência hoje é um instrumento extremamente útil na
agilização da prestação da justiça, porque compete aos tribunais superiores uniformizar o entendimento da legislação que se aplica a todo o território nacional. Então, a partir do momento em que os tribunais superiores fixam uma tese jurídica, essa tese jurídica tem que ser observada por todos os integrantes do Poder Judiciário, porque, por exemplo, o juiz de primeiro grau, tendo ciência de como é que os tribunais superiores decidem uma determinada controvérsia, ele simplesmente vai aplicar aquela tese jurídica à causa submetida à sua apreciação. Agora, o mais interessante é que a jurisprudência vai ter uma força tão grande que não se admitirá nenhum recurso que queira se voltar contra a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, o juiz adotando a jurisprudência e não cabendo recurso, a causa praticamente vai se exaurir na primeira instância, dando uma solução justa e uma solução equânime, porque a jurisprudência ela tem que ser igual para todos. Então, se todos são iguais perante a lei, todos também têm que ser iguais perante a jurisprudência. E essa é uma fórmula que, a um só tempo, garante segurança jurídica, previsibilidade e garante a igualdade e a isonomia, que são valores fundamentais num Estado de direito. O novo texto trouxe celeridade em diversos ângulos: conciliação e mediação, a partir da diminuição de recursos e jurisprudência. Teria alguma outra inovação que o senhor gostaria de destacar? Eu destacaria como uma grande inovação, que eu chamo até a menina dos olhos do Código, que se refere a esse contencioso de massa. Hoje é perfeitamente possível se detectar que há milhares de ações iguais. Então, como há milhares de ações iguais em todos os estados do Brasil, nós criamos um incidente que como se fosse um processo modelo alemão, e no direito americano falar-se em leading case. Nós criamos um processo modelo, segundo o qual essa tese jurídica, que é veiculada em milhares de ações, ela se submete aos tribunais locais e, conforme a natureza dela, se for infraconstitucional ou constitucional, se submete ao STJ ou ao Supremo. Uma vez decidida essa tese jurídica das causas idênticas, que tem a mesma pretensão jurídica deduzida ali, como, por exemplo, índices de caderneta de poupança, ou outras causas iguais que ocorrem sempre, por exemplo, em todo o estado tem um shopping center. Hoje se discute se uma loja que usufrui do mall do shopping center, se ela pode abrir uma loja na rua fazendo concorrência ao próprio shopping. Como há shoppings em todos os estados, certamente essa é uma decisão que vai interessar a todos os estados. Então, a partir do momento que esse incidente, que nós denominamos de incidente de resolução de demandas repetitivas, a partir do momento em que cada estado decide o seu incidente, porque não pode um estado resolver uma questão jurídica que tramita em outro estado. Mas a partir do momento em que o Superior Tribunal de Justiça, que tem jurisdição sobre todo o território nacional, ou o Supremo Tribunal Federal, que também tem jurisdição sobre todo o território nacional, fixarem a tese jurídica, essa tese ela é absorvida por esse número vastíssimo de ações. Milhares de ações vão adotar o mesmo entendimento. E aí, com uma penada só, o judiciário vai resolver 800 mil ações, por exemplo. E há um prazo para julgar esse incidente, que é de 1 ano e meio. Então, em 1 ano e meio, o judiciário vai ter a capacidade de resolver milhares de ações, o que também vai conspirar em prol da duração razoável dos processos e, mais importante, com a eliminação desse contencioso de massa, o judiciário vai trabalhar de maneira mais racional. Os juízes vão poder se dedicar com mais empenho àquelas causas que realmente apresentam singularidades. Aqui no STF, vai diminuir a chegada de algum tipo de recurso ou de algum tipo de processo? Vai facilitar o trâmite de vocês? Essa força vinculativa da jurisprudência vai evitar muitíssimo que os processos acudam ao tribunal, porque a partir do momento que o Supremo fixa uma tese jurídica e o juiz de primeiro grau tem a obrigação institucional de aplicar essa tese jurídica e de não admitir recurso que queira se voltar contra a tese fixada pelo Supremo, automaticamente o Supremo não terá um recurso em relação àquela causa, sem prejuízo de já agora, nesse momento, nós estarmos estudando uma fórmula
para conceder às súmulas vinculantes o mesmo tratamento da repercussão geral. Porque a diferença é muito interessante. A súmula vinculante, ela permite que nós, membros dos tribunais superiores, possamos decidir monocraticamente, mas a repercussão geral, ela só bresta o processo, ele nem sobe. E então a Corte Suprema vai ter condições de atuar principalmente como Corte Constitucional e julgar com racionalidade recursos que eventualmente subirem. Ok, ministro, muito obrigada e parabéns pela participação na elaboração desse texto, do novo texto do Código de Processo Civil. Eu agradeço e realmente eu destaco também que houve um empenho muito grande da comissão e, concomitantemente, uma magnífica boa vontade do Congresso Nacional. Porque você aprovar um Código de Processo Civil em 4 anos e meio é realmente uma vitória da sociedade brasileira.